Cheguei atrasada para a reunião mais importante da minha vida. Finalmente conhecer o pai bilionário, recluso, excêntrico e notoriamente difícil do meu noivo. No caminho, parei para entregar meu único almoço e meu caríssimo cachecol de cashmere a um senhor em situação de rua, que tremia de frio num banco de praça. Quando finalmente entrei, nervosa e atrasada, na enorme sala de jantar da mansão, congelei. O mesmo homem que eu tinha acabado de ajudar estava sentado à cabeceira da mesa. Só um parênteses antes de continuar. De onde você está assistindo essa história? Conta pra gente nos comentários e aproveita para seguir o canal. Ajuda a gente a continuar trazendo mais causos como esse. Voltando. O convite não tinha cara de convite. Parecia mais uma intimação. Chegou por e-mail, direto de um escritório de advocacia chique, com um tom mais gelado que fila de banco no inverno. O senhor Vicente Tavares solicita a presença de seu filho, o senhor Henrique Tavares, e de sua companheira, a senhora Sofia Souza, para um jantar formal em sua residência particular. Era o encontro que o Henrique esperava e temia há mais de 2 anos. O pai dele era uma espécie de lenda urbana do mercado financeiro. Um cara que construiu um império multibilionário do zero e há cerca de 10 anos tinha desaparecido do mapa, se escondendo numa propriedade cercada por muros mais altos que ego de ex-BBB. Diziam que o tal Vicente era brilhante, excêntrico e com o carisma de uma porta emperrada. Chegou a cortar relações com o filho mais velho só porque ele se casou com uma mulher que o velho considerava inadequada. E agora, adivinha quem era a próxima na fila do julgamento? Eu. A semana que antecedeu o jantar parecia uma maratona de ansiedade. O Henrique, que normalmente é calmo, como quem já nasceu fazendo meditação, estava uma pilha. Sofia, você não está entendendo. Isso não é um encontro com o sogro, isso é um teste. Ele me disse isso com olhos arregalados, como quem viu a sogra dançando funk em casamento. Tudo com meu pai é um teste. Nosso casamento, nosso futuro, tudo depende da aprovação dele. Ele mandou uma lista de regras. Não fale do seu trabalho na ONG, ele acha que caridade é fraqueza. Não mencione seus pais, porque humildade para ele é defeito. Fala só sobre arte, história, economia. E usa o vestido azul marinho que eu comprei para você e o cachecol de cachemir. Ele valoriza a aparência. Ah, e pelo amor de Deus, não se atrasa. Para ele, atraso é sinal de mente bagunçada. Eu passei a manhã do jantar me sentindo mais numa audição para a novela das 9 do que indo conhecer meu futuro sogro. Ensaiei temas neutros no espelho, passei o vestido e a echarpe até não sobrar um vinco. Minha barriga era só nó. Eu estava tão focada em não falhar na missão que quase esqueci que era gente. Peguei o trem até a cidade do tal Vicente, um desses bairros fechados que parecem cenário de série de bilionário. O Henrique já estava lá, porque foi antes cuidar dos preparativos. Eu ia pegar um táxi da estação até a casa. Mas quando desci do trem, a pressão do dia inteiro me fez sentir como se tivesse um hipopótamo sentado no meu peito. A propriedade ficava a uns 2 quilômetros dali. Decidi andar. Queria clarear a mente, sentir o chão sob os pés. A caminhada parecia uma jornada para outro planeta. Mansões absurdas escondidas atrás de muros cobertos por eras. Portões que pareciam saídos de castelo europeu. Me senti uma intrusa, uma menina da ZL invadindo a Faria Lima das residências. Foi quando vi. Sentado num banco, bem ali, no meio de tanto luxo, um senhor que parecia saído de outro mundo. Roupas surradas, cabelo desgrenhado, o rosto marcado por rugas profundas de quem já apanhou muito da vida. Ele tremia de frio, com um casaco fino que mal resistia ao vento. Estava claramente com fome, perdido e completamente sozinho. Minha primeira reação, claro, foi lembrar da lista do Henrique. Não se envolva, não se atrase, não apareça com cara de quem andou na rua. Mas aí lembrei da minha avó, que dizia: a medida do seu caráter é como você trata quem não pode fazer nada por você.
Respirei fundo e fui até ele. Com licença, senhor. Tá tudo bem? Falei baixinho. Ele me olhou com uns olhos azuis surpreendentemente vivos. Só um pouco de frio, moça. E perdi o almoço no abrigo. Olhei para o sanduíche que eu tinha preparado para a viagem, peru com queijo e pão integral. Era tudo o que eu tinha. Mas sem pensar, tirei da bolsa. É simples, mas é seu. Entreguei. Ele olhou para o sanduíche, depois para mim, parecia tentando decifrar um código. Por fim, aceitou com um aceno quase tímido. Obrigado, que gentileza. Vi que ele tremia mais uma vez. No impulso, tirei o cachecol de cachemir, aquele que o Henrique tinha praticamente exigido que eu usasse, e coloquei sobre os ombros dele. Você precisa disso mais do que eu. Ele olhou para mim de novo. Você é uma mulher muito gentil? Eu sorri, desejei boa sorte e saí dali com o coração disparado. Olhei o relógio, 5:12. Eu estava oficialmente e sem salvação 12 minutos atrasada para a reunião mais assustadora da minha existência. Corri, os saltos afundando na grama à parada dos bosques que cercavam a estradinha particular que levava até a mansão. Os portões da propriedade Tavares eram mais intimidadoras ao vivo que em qualquer foto. 2 portões gigantes de ferro forjado com um T dourado cravado no meio. Apertei o botão do interfone, com a mão meio trêmula. Sofia Souza, vim ver o Sr. Tavares. Silêncio. Longo. Tão longo que achei que já tinham me reprovado só de ouvir meu nome. Mas então, um zumbido alto e metálico ecoou e os portões se abriram lentamente, sem pressa nenhuma. Tipo o elevador de shopping antigo. A entrada era como se fosse uma estrada particular no meio de um parque, um rio de asfalto liso cercado de carvalhos enormes e antigos. Mas parecia que eu estava entrando num filme de suspense do que indo jantar com a família do noivo. No final, a mansão finalmente surgiu à vista. E olha, aquilo não era apenas uma casa, era um evento arquitetônico. Uma obra-prima de pedra com 3 andares, em estilo clássico, com aquelas alas laterais que pareciam as asas abertas de um urubu-rei prestes a pousar. E as janelas, dezenas delas, altas, escuras, olhando para mim como se fossem 100 olhos de sogra, julgadores e sem piscar. No topo da escadaria de pedra, debaixo de um pórtico tão imponente quanto entrada de banco estatal, estava ele, meu noivo, Vicente Tavares. E não, ele não estava sorrindo. Vicente andava de um lado para o outro como se tivesse tomado café com energético, parecendo um hamster preso em gaiola. Celular colado na mão, expressão mais tensa que final de Copa do Mundo nos pênaltis. Quando me viu subindo as escadas, apressada e ofegante, seu rosto, já pálido de preocupação, virou uma máscara de raiva crua, sem retoque nem filtro de Instagram. Ava, pelo amor de Deus, onde você estava? Sibilou ele, baixo e furioso, agarrando meu braço. Você tá 17 minutos atrasada! 17! Ele odeia atrasos! Eu te falei isso! Eu te falei o quanto isso aqui era importante! Isso aqui é um desastre, um fracasso total e absoluto. Me desculpa, Vicente, falei ainda sem fôlego. Eu sei, eu tava vindo da estação e vi um senhorzinho num banco da praça, parecia com frio e com fome, e eu simplesmente parei. Ele me olhou como se eu tivesse começado a falar em marciano. Um velho? Repetiu ele com a voz cheia de descrença, como se eu tivesse batido com a cabeça. Um morador de rua? Você se atrasou para uma reunião com o meu pai, bilionário, recluso e com mais opinião que juíza de reality show porque resolveu bater papo com um morador de rua? Eu não bati papo, respondi com um leve tom de desafio brotando na minha garganta. Eu só dei meu sanduíche para ele. Ele estava com fome, Vicente. Foi então que ele mirou meu pescoço. E aí, meu amigo, o rosto dele, que já estava bravo, pareceu que entrou em modo super saiyajin do julgamento. E onde está o seu cachecol? Ele perguntou, com uma calma assustadora. Aquele de cachemir, o que eu comprei especialmente para hoje. Eu dei para ele, murmurei. Você deu? Ele repetiu, a voz subindo num guincho engasgado.
Um cachecol de R$ 700 para um mendigo? Sofia, pelo amor de tudo, você tem noção do que está em jogo hoje? Isso aqui não é caridade beneficente, é com meu pai. Ele repara em tudo, na roupa, na fala, no jeito de sentar. A cada palavra dele, parecia que eu levava um tapa curto, seco, mas direto no juízo. Mas não era só raiva, não, era medo. Vicente estava aterrorizado. Era como ver um garotinho perdido no shopping, desesperado por aprovação. E, de repente, eu não era mais a parceira dele. Eu era o risco, a ameaça viva à herança milionária dele. E, sinceramente, a Sofia de uns meses atrás teria desmoronado ali mesmo. Mas naquele momento, de pé na varanda pomposa da mansão, uma calma estranha começou a me invadir. Porque naquele banco de praça, eu fiz uma escolha. Eu escolhi compaixão em vez de pontualidade. Gentileza em vez de um pedaço de pano de marca. E se isso me tornava indigna de entrar na família Tavares, então amém. Eu tinha passado num teste muito mais importante do que o deles. As enormes portas de madeira entalhada se abriram. Um mordomo alto, magro de dardó, surgiu com um uniforme preto e branco impecável e cara de quem nunca sorriu num Natal. Senhor Tavares os aguarda agora, disse ele, com uma voz seca, tipo papel de recibo antigo. Vicente arrumou a gravata com a mão trêmula. Agarrou minha mão com força. Tava fria e suada. Ok, deixa que eu falo. Sorria, seja educada, não menciona o cara do banco, nem o cachecol. Só tenta não falar nada imbecil. Por favor, Sofia, por tudo que é mais sagrado, seja perfeita. Ele me puxou para dentro. O saguão parecia o saguão de um tribunal federal, silencioso, imenso, com piso de mármore preto e branco que ecoava nossos passos como se cada passada fosse uma batida de tambor. As paredes estavam forradas de obras de arte caríssimas e retratos de ancestrais com cara de quem nunca sorriu num Natal. A casa não era um lar, era um museu, um showroom de poder e frieza. Seguimos por um corredor longo. Meu coração batia forte, devagar, como se estivesse se arrastando. Eu me sentia na milha verde, a caminho do meu próprio julgamento. Apertei a mão de Henrique. Era mais para acalmar ele do que a mim. Ele tinha razão. Era um teste, de postura, de fala, de valor, e o juiz estava prestes a nos receber. O mordomo parou diante de duas portas imponentes de madeira escura. O senhor Tavares os aguarda na sala de jantar principal, anunciou ele. À medida que nos aproximávamos, uma única voz masculina ecoava lá de dentro. Baixa, rouca, mas com uma cadência familiar. Meu coração congelou. Não podia ser. O mordomo abriu as portas. Henrique ainda sussurrava. Lembra, nada de política, sem falar do seu trabalho. Nem menciona o que você faz. Mas eu não ouvia mais nada. Nem olhava para a mesa de jantar de 6 metros de comprimento, nem para o lustre de cristal do tamanho de um carro popular. Meu olhar estava congelado, no homem sentado na outra ponta da mesa, sozinho, com um único prato diante de si. Era ele, o homem do banco da praça. O mordomo, alto e magro, como se tivesse sido talhado numa sombra, abriu as portas com um movimento sutil. A sala parecia uma caverna aristocrática. Uma única mesa de mogno, longa e brilhante, dominava o espaço. Um lustre apagado pendia do teto como uma constelação adormecida. E lá, no trono da extremidade, estava ele, o homem que eu ajudei na praça, agora sentado como rei de novela das 9. E Henrique, coitado, ainda sussurrava regras no meu ouvido, como se estivéssemos indo para uma entrevista de emprego, mas eu já nem estava ali. Meu mundo tinha virado do avesso. Minha mente estava num estado de negação frenética e completamente desesperada. Não é ele, eu disse a mim mesma. Não pode ser ele, é só coincidência. Um senhor com roupas velhas, parecidas, só isso. Você tá ansiosa, tá vendo coisa onde não tem. Mas então, o homem se mexeu.
levantou a mão para ajeitar alguma coisa no pescoço e foi aí que eu vi. Elegantemente pendurado nos ombros do paletó puído dele, contrastando com o tecido desbotado, estava o meu cachecol de cashmere. Aquele mesmo que eu tinha doado uma hora atrás, com o coração apertado, mas achando que ia fazer uma boa ação. Congelei na porta. Meus pés não respondiam, o corpo travado. Foi quando o Henrique, finalmente percebendo que eu já não estava mais ao lado dele, parou de sussurrar feito um louco. Sofia, que foi? Tá olhando o quê? Vamos logo! Ele sibilou, puxando meu braço. E então, ele olhou na mesma direção que eu, lá no fim da mesa enorme, e viu o pai dele. A reação foi digna de novela das 9. O meu noivo, que tinha passado a semana inteira me tratando como se eu fosse uma bonequinha de porcelana que precisava ser monitorada 24 horas por dia, agora parecia um menino de colégio que tinha sido pego colando na prova. A cor sumiu do rosto. Aquela postura, toda confiante, mesmo que controladora, desmoronou. A boca se abriu num som meio gemido, meio soluço, completamente incrédulo. "Pai!" gaguejou ele num tom tão agudo que parecia que tinha acabado de levar um susto de assombração. "O quê? O que o senhor está fazendo aqui? E o que é essa roupa? O senhor está bem?" O homem no fim da mesa não respondeu, nem sequer olhou para o filho. Os olhos dele, os mesmos olhos azuis, vivos e atentos que tinham me encarado com dignidade no banco da praça, estavam cravados em mim. E então, ele sorriu. Um sorriso caloroso, genuíno, com aquele jeitinho que só quem já acolheu gente perdida conhece. "Bem-vinda, Sofia", disse ele com aquela mesma voz rouca e gentil que eu havia ouvido pouco tempo antes. "Por favor, entre. Sente-se. Me desculpe pela minha aparição mais cedo. É um hábito antigo e, confesso, um tanto excêntrico." Eu ainda estava paralisada, tentando conciliar a imagem do morador de rua com a do lendário bilionário recluso Sr. Vicente Tavares. Era como tentar encaixar uma melancia dentro de uma xícara de café. Meu cérebro simplesmente travou. Foi o sussurro apavorado do Henrique que quebrou o encanto. "O morador de rua?" sibilou ele, branco como papel. Era ele? Era ele? O horror do que ele tinha dito para mim mais cedo, lá na varanda, agora invadia o rosto dele feito um trem desgovernado. O Sr. Vicente finalmente olhou para o filho. A voz, que antes era puro aconchego, virou navalha. "Henrique", disse ele com frieza de quem já ouviu desculpas demais. "Você parece surpreso em me ver. Não devia estar. Mais do que ninguém, você sabe que eu valorizo caráter, integridade e a boa e velha gentileza humana. É a única moeda que ainda vale alguma coisa nesse mundo quebrado. Passei quase uma década testando pessoas, tentando achar traços disso quando acham que ninguém está olhando." Ele apontou para as cadeiras vazias alinhadas à longa mesa de madeira nobre. "Já vi herdeiros de famílias poderosas, presidentes de grandes empresas, jovens ambiciosos como você. Todos sentaram nessa mesma sala. Chegam cheios de pompa, ternos caros, sorrisos ensaiados, falas medidas. Todos se apresentam." Ele suspirou fundo, como quem já viu essa história se repetir mais vezes do que gostaria. "Mas só se apresentam. E só isso." Então ele me olhou, e o calor voltou aos olhos dele. Um olhar tão genuinamente paternal que eu senti um nó na garganta. "E hoje apareceu essa jovem, a sua noiva. Aquela a quem você, com todo esse seu jeito controlador, apavorou falando da importância desse encontro com o velho rabugento da montanha." Ele sorriu de canto e continuou. "Ela já estava atrasada. Sabia que cada segundo era contado. Sabia que a aparência e a compostura iam ser julgadas. E mesmo assim, ela parou. Ela não sentiu nojo, não teve medo, não desviou com um olhar de pena. Ela viu um ser humano precisando de calor e ofereceu o dela. Fez uma pausa,
os olhos grudados nos meus. Ela me deu o almoço dela, disse ele, apontando para um sanduíche meio comido, agora repousando num prato de porcelana, e o cachecol. Um gesto simples, mas grandioso, para um estranho, para mim. Ele tocou suavemente o cachecol nos ombros, com respeito. Ela foi reprovada no seu teste ridículo de pontualidade e aparência, Henrique, mas passou no meu, e passou com louvor. Ele sorriu de novo, um sorriso que parecia abrir as janelas e deixar o sol entrar. Agora, Sofia, disse ele, fazendo um gesto para a cadeira à sua direita, a de honra. Vamos jantar. Temos um casamento para planejar e o futuro de uma empresa inteira para discutir. Virou-se então para o filho, que estava mais pálido que papel sulfite. Henrique, você pode ficar e ouvir, ou pode ir embora. A escolha, dessa vez, é inteiramente sua. A sala ficou silenciosa, um silêncio pesado, daqueles que dá até eco na alma. Henrique continuava parado na porta, uma estátua de puro desespero. Olhava para o pai, ou melhor, para o homem que ele achava que conhecia, mas que agora parecia um completo desconhecido. Eu, por outro lado, olhava para o banco da praça, um homem que, por algum motivo, eu sentia que compreendia de um jeito esquisitamente claro. Com uma graça que desmentia a simplicidade das roupas, o Sr. Vicente Tavares apontou novamente para a cadeira à sua direita. Sofia? Repetiu agora num tom carinhoso. Por favor. Meu corpo, que até então estava travado, finalmente respondeu. Caminhei pela longa mesa de mogno polido. Meus passos ecoavam como se eu estivesse dentro de uma igreja. Tudo parecia um sonho esquisito e grandioso. Sentei-me à direita do rei. Henrique, depois de um tempinho paralisado, finalmente pareceu lembrar como se usa as pernas. Ele entrou na sala arrastando os pés, como um príncipe deserdado na corte do próprio pai, e se sentou na extremidade mais distante da mesa, o mais longe possível do centro de poder. O mordomo do saguão, sempre tão silencioso, apareceu como se estivesse pisando em nuvens, empurrando um carrinho de prata reluzente, digno de novela das 9. Ele começou a servir o primeiro prato daquele que seria, agora eu sabia, o jantar mais terrivelmente constrangedor da vida da minha noiva. A conversa, quando finalmente aconteceu, não foi entre pai e filho, foi entre o Sr. Vicente Tavares e eu. Henrique, o filho fantasma, permanecia mudo e infeliz do outro lado da mesa, só empurrando a comida pelo prato com o garfo como criança birrenta. Vicente, meu sogro excêntrico, intimidador e surpreendentemente gentil, simplesmente ignorou o próprio filho. Seu foco estava em mim. Não quis saber do meu saldo bancário, nem da faculdade que eu estudei, muito menos da importância social da minha família. Perguntou sobre mim de verdade. Quis saber qual livro eu estava lendo, perguntou sobre o meu trabalho na ONG do centro de São Paulo, aquele mesmo que o Henrique havia praticamente implorado para eu não mencionar. Mas eu contei tudo, sim senhora. Minha voz ganhava mais firmeza a cada frase. Falei da horta comunitária que a gente estava montando, das crianças que eu acompanhava por lá. Vicente me ouviu com um interesse genuíno, fazendo perguntas inteligentes e bem colocadas. Daquele tipo que você até pensa, será que esse homem já leu meu diário? Quis saber sobre minha infância e eu contei sobre meus pais. Minha mãe, uma professora da rede pública, e meu pai, um enfermeiro batalhador. Cresci numa casinha simples, cheia de livros, amor e boletos, mas cheia de dignidade também. Falei dos valores que eles me passaram, a importância da gentileza, a nobreza do serviço, a responsabilidade que a gente tem de cuidar uns dos outros. Vicente assentiu, pensativo. Parece que são boas pessoas. Criaram uma filha extraordinária.
disse ele com os olhos brilhando. Em determinado momento, entre o prato principal e a sobremesa, ele estendeu a mão, tirou o cachecol de caxemira do pescoço e o dobrou com cuidado de quem dobra uma bandeira, e disse: "Isto é seu", e me devolveu. O cachecol ainda estava quentinho. "Obrigado", completou. "Foi um grande conforto." O jantar foi, na verdade, uma entrevista profunda e inesperadamente pessoal, e enquanto a conversa fluía, percebi o que estava acontecendo. Ele não estava só me conhecendo, ele estava mostrando na frente do filho tudo aquilo que o próprio Henrique tinha falhado em enxergar em mim. Mostrava com todas as letras que minhas origens humildes, minha compaixão, meu trabalho sem glamour eram exatamente as qualidades que ele mais valorizava. Era como se dissesse: "Filho, olha bem o que você tem nas mãos antes que perca." Quando a refeição finalmente acabou, Vicente nos acompanhou até a porta. Aí sim, falou com o filho pela primeira vez naquela noite. "Você tem uma mulher extraordinária, Henrique. Não cometa o erro de subestimá-la, ou aos valores dela nunca mais. Seu lugar na minha empresa e na minha vida está garantido, não pelos seus próprios méritos esta noite, mas por causa dos dela. Agora, vá para casa, e seja o homem que ela merece." A viagem de volta até o nosso apê foi um silêncio de velório. Henrique dirigia com os olhos colados na estrada, o rosto pálido e envergonhado, como se tivesse levado um tapa de gluva de pelica. Eu não sabia o que dizer. Não era uma vitória sobre ele. A verdade é que nós dois tínhamos sobrevivido ao Vicente. E quando finalmente pisamos na segurança do nosso cantinho simples, ele desabou. Sentou na ponta do sofá e chorou. Chorou de soluçar, tomado por uma vergonha tão pesada que doía só de ver. Pediu desculpas, não só pelo que fez naquele dia na varanda, mas por todo o histórico do nosso relacionamento. Por ter sido covarde, por viver buscando a aprovação eterna do pai, por tentar me moldar a uma versão que não era minha. Foi o momento mais sincero e vulnerável que já vi daquele homem, e foi ali que entendi. Nosso relacionamento não tinha terminado, ele estava começando. Nos casamos 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, linda, íntima, nada de clube de campo. Casamos no quintal ensolarado da casa dos meus pais, com flores colhidas na vizinhança e bolo feito pela minha tia. E quem estava lá? Vicente Tavares. Não parecia um bilionário assustador, nem um senhor carrancudo. Estava elegante, sim, num terno sob medida, mas usando nos ombros como se fosse medalha de honra o meu cachecol de cachemir. Ali, ele não era mais o chefão temido, era só meu sogro, minha família. E enquanto eu fazia meus votos a Henrique, agora um homem transformado, mais humilde, mais digno, pensei sobre a natureza dos testes. Entrei naquela mansão achando que seria avaliada pela embalagem. E fui, sim, fui aprovada com louvor, mas justamente por isso passei no único teste que valia de verdade: o de caráter. Minha vitória não foi ganhar uma bolada em reais ou um lugar na alta sociedade. Foi perceber que o verdadeiro valor de alguém não está no que ela tem, nem no sobrenome ou na roupa que veste. Está na gentileza que se oferece a um estranho num banco de praça quando ninguém mais está olhando. Uma história linda sobre o poder da empatia e um teste de personalidade com os maiores riscos possíveis. E você? O que achou do método nada convencional do Sr. Vicente Tavares? Conta aí nos comentários. Bom, às vezes o maior teste que enfrentamos na vida não é o que os outros preparam para nós, mas aquele que surge quando achamos que ninguém está olhando. Sofia, ao escolher um ato simples de compaixão, em vez de obedecer cegamente a uma regra social, provou que a verdadeira grandeza mora nas escolhas pequenas e silenciosas. Enquanto muitos buscam se destacar por status ou aparência,
é o coração genuíno que realmente brilha quando as máscaras caem. E o mais irônico é que naquele jantar onde tudo parecia um jogo de aparências, foi justamente a autenticidade que virou a chave da aprovação. Ser gentil quando dá tempo é fácil. Ser gentil quando custa caro é grandioso. Às vezes, um gesto que parece perda de tempo é, na verdade, o que define quem você é. Essa história mostra que, no fim das contas, caráter vale mais do que currículo, gentileza mais do que pontualidade e integridade mais do que aparência. Sofia nos ensina que ser fiel aos próprios valores, mesmo quando pressionada a fazer o contrário, é a atitude que realmente transforma relações e define destinos. O gesto dela pode até ter sido visto como tolice por quem só entende o mundo em cifras, mas foi exatamente o que revelou a força da sua alma. Vicente, um homem acostumado com bajuladores e aparências, não se deixou enganar. Ele procurava alguém que fosse verdadeiro, mesmo sem saber que estava sendo observado. A lição é clara: não subestime o poder dos pequenos gestos, porque é neles que moram as maiores verdades. O que você faz quando acha que ninguém está vendo é o que realmente importa. Agora me diz, se fosse você no lugar da Sofia, teria parado para ajudar o senhor na praça mesmo sabendo que chegaria atrasada? E você acredita que o Henrique merece uma segunda chance depois de tudo que aconteceu? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou dessa história cheia de revoltosas e lições inesperadas? Então, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa de um empurrãozinho para lembrar o que realmente importa e se inscreve no canal para não perder os próximos causos que a vida ainda vai aprontar.